Então, continuando com nossa aula sobre o milho, então, como é que se maneja o milho, né? Então, o milho, gente, ele é necessário que ele participe da rotação de culturas ou sucessão. O que significa isso? É que deve existir uma rotação entre os tipos vegetais plantados ali, né? Para quê? Para que se mantenha um fluxo de nutrientes ali das espécies que vão suceder no milho, né? E isso garante a sustentabilidade da plantação, do manejo do solo, tá certo? Então, o milho, a cultura do milho, ela tem uma grande vantagem, que é o quê? Que é deixar restos culturais, ou seja, ela vai deixar ali subprodutos em decorrentes do milho, né? Como, por exemplo, o potássio, né? Que tem ali nas folhas do milho. Aqui a gente está vendo um exemplo, certo? De uma rotação de culturas entre milho e soja. Então, a gente está vendo aí nesse quadro, vocês podem pausar e olhar esse quadro, né? E vocês vão ver que quando vai ser, ao longo do tempo, que vai fazendo a rotação da cultura entre milho e soja, vai havendo o quê? Um aumento na porcentagem de produção. Então, como a gente está vendo aqui nesse slide, né? Na verdade, isso que eu até já falei para vocês em sala, mas o milho, todo o solo, ele precisa de uma cobertura vegetal, seja ela viva ou morta. Então, o milho, né, a planta do milho, ela pode servir como a palha dela ser usada, né, para fazer essa cobertura vegetal nas culturas seguintes. Então, o que vai acontecer? Com essa cultura, né, cobertura que vai se colocar ali no solo, vai interceptar as gotas de chuva, ou seja, vai diminuir o impacto da gotícula de chuva no solo. Por quê? Porque quando a gotícula de chuva cai, ela vem com uma velocidade muito grande, e ali vai começar um processo erosivo no solo, ou seja, os nutrientes do solo vão começar a correr junto com a água, né, com as enxurradas. Então, quando vai acontecer isso, vai reduzir o quê? Essa degradação desse solo, né? Além de proteger o solo da radiação solar. A radiação solar são os raios que vêm do sol, né? Os raios UVA, UVB. Esses raios, quando eles vão incidir diretamente no solo, eles prejudicam o solo por causa da radiação que vem neles, né? E também vai diminuir a variação térmica, ou seja, vai ter muita temperatura em um momento e muita frieza no outro. Então, essa cobertura, ela ajuda meio que a equilibrar a temperatura térmica ali nas raízes das plantas. Essa cobertura vegetal também vai reduzir a evapotranspiração da terra, né, da água que tem na terra, né, para quê? Vai ajudar que os micro-organismos, como bactérias, insetos, fungos, que permeiam ali o solo, porque o solo é rico em biodiversidade, né, eles se mantenham com aquela umidade constante ali na cobertura, que vai diminuir a evapotranspiração da água, né? E também vai ajudar em quê? No controle de plantas daninhas. Ou seja, as plantas daninhas que vão surgir ali no solo, elas vão ser impedidas de germinar e assim competir com o cultivo vegetal que está sendo plantado ali depois. Então, esse aqui é um dos usos, né, do milho. Então, gente, como a gente está vendo aqui, o milho, né, como todo e qualquer tipo de vegetal, ele precisa de um solo, um bom solo. Então, o solo ele é rico em quê, gente? O solo é químico. Então, o solo tem os produtos inorgânicos, os minerais que tem no solo, cálcio, silício, enxofre, nitrogênio, magnésio, tudo isso ali são produtos inorgânicos que estão no solo, que a planta vai assimilar. Né? E a planta ela precisa de, as gramíneas, no caso, né? Vai ter ali junções com bactérias do solo, tá certo? As próprias minhocas do solo, o que elas vão fazer? As minhocas, gente, como eu até já falei em aula para vocês, elas vão aerar a terra, ou seja, elas vão deixar a terra mais vascularizada para que tenha mais fluxo de oxigênio, né?
E quando a gente planta feijão junto do milho, o que acontece? Veja bem, aqui vocês estão vendo essa raiz do feijão, ó. E vocês estão vendo aqui essas bolotinhas, tá vendo? O que seriam essas bolotinhas? Essas bolotinhas aqui, gente, são chamadas de nódulos. E dentro dela existem bactérias, tá certo? Do gênero Rhizobium. E o que essas bactérias fazem, professora? Elas fixam nitrogênio no feijão. Então, o solo ali mais rico, né? Quando se associa o feijão e o milho, vai ter essa ajuda mútua das espécies, né? Chamada de mutualismo. Vamos falar um pouquinho do milho, né? Então, o milho, gente, o nome científico do milho é Zea mais. É do grupo das angiospermas, ou seja, que tem flores, né? Pode atingir até 2,5 metros de altura. Cada espiga pode ter 200 a 400 grãos, tá certo? Então, o pé de milho, né? Ele assemelha-se a um bambu, né? Os talos, aqui ele vai ter o talo, que é essa parte maior, as raízes, o pendão, né? A folha. E o milho vai ter o quê? Vai ter o cabelo do milho, ou estigma maides, que é o quê? Ele serve para quê, gente? Para que esse pendão aqui, que tem essas células, isso aqui são as células germinativas do milho, ou seja, é como se fosse a parte masculina do milho. Então, isso aqui vai ser o vento, vai bater o vento, não é utilizado nesse caso aqui a ação de abelhas, por exemplo, porque quem faz essa fertilização aqui vai ser o vento. Então, o vento balança, o pólen da planta cai aqui no estigma, né, que o estigma vai ser o cabelinho do milho, quando ele ainda está bem novinho aqui. E esse cabelinho do milho serve para quê? Para que esse pólen grude nele. A gente bem sabe, quando a gente toca, ele é meio grudento, né? O estigma, que é o cabelo do milho, aí serve para quê? Para reter uma parte do pólen da planta. Tá certo? Aqui, gente, vocês estão vendo vários tipos de milho, né? Existe até milho azul, tá certo? Espalhado pelo mundo. Na verdade, o milho ele é uma gramínea, né? O que é uma gramínea, professora? Ele é da família da grama, tá certo? Tanto o milho, trigo, centeio, cevada, aveia, arroz, sorgo, milheiro, né? Então, bambu, são todos o quê? São todos gramas, tá certo? E olha só, gente, o milho, ele pode apresentar uma doença, tá certo? Que é a cercosporiose. Cercosporiose é uma doença causada por um fungo. O Cercosporeae, enfim, vocês vão ler aí, tá certo? E o que esse fungo causa, gente, no milho? Veja que o fungo, ele é como um filete, né? Então, ele vai literalmente adentrar aqui as folhas e ela vai crescer no jeito que é longitudinal, né? Assim como as fibras do milho crescem. Então, como é que se combate isso aqui? Removendo o milho danificado. Não pode deixar as folhas lá, porque vai contaminar as próximas gerações, tá certo? Olha só, o milho, gente, ele é riquíssimo em nutrientes, é tanto que ele é largamente usado na alimentação mundial, né? Além dele ter carboidratos, proteínas, vitaminas de complexo B, açúcares e gorduras, o milho tem sais minerais, ferro, fósforo, potássio, zinco e é rico em ácido fítico. Veja só, além dos tipos de alimento que a gente já conhece aqui na nossa região, né? O milho, gente, ele tem 0 glúten. Então, as pessoas que têm doença, que não podem comer glúten, né? Que o glúten tem no trigo, podem comer o milho sim. Então, ele é usado para fazer cereais. Esse aqui, ó, é as tortilhas, né? Que é um alimento tipicamente mexicano. Esse mel aqui, chamado de mel caro, né? Ele, na verdade, ele é derivado do milho. O milho também é utilizado para fazer o xilitol, que o xilitol é um adoçante, certo? De colocar em comida. E vejam bem, todos nós sabemos, né, que existem os alimentos transgênicos. Eu até esqueci de colocar aqui, mas os alimentos transgênicos, eles são aqueles que têm um T amarelo, não, um triângulo amarelo com um T preto dentro, certo? O que significa dizer isso, professora? Veja,
essa empresa que chama-se Monsanto, ela é a líder mundial, tá certo? Em alimentos transgênicos e medicamentos, a gente conhece bem essa aqui, Bayer. Então, eles são os mesmos donos, tá certo? Então, o que acontece? Essa empresa, gente, ela criou um milho novo, uma variação de milho geneticamente modificado. E o que isso significa dizer? Vamos observar aqui esse quadrinho aqui, ó. Veja, como são fabricados os OGMs, ou seja, organismos geneticamente modificados. Então, na verdade, gente, esse milho aqui, ó, ele foi editado, o DNA dele foi editado e foi colocado no DNA dele traço do DNA de bactérias e de lagartas, tá certo? Então, o que eles fazem? Eles pegam a lagarta da espiga, tá vendo? Pega o DNA dela lá nas células dela, colocam uma substância que vai recortar esse gene aqui, esse traço de gene do DNA da lagarta específico. Então, o que eles vão fazer? Ó? A partir de uma bactéria, o gene com a característica procurada é isolado, ou seja, a bactéria que vai fazer o corte. Então, 2, é a integração do gene em um fragmento de DNA de outra bactéria, certo? Então, eles vão juntando esses DNAs aqui. 3, multiplicação dos genes através do cultivo de bactérias. Então, essas bactérias que estão com o gene que foi inicialmente introduzido vão ser cultivadas, ou seja, elas vão ser colocadas em um local para que elas venham se multiplicar. Então, vai ocorrer o quê? Cópias dos genes são fixadas em micropartículas de metal tungstênio, né? Então, vamos pegar o metal tungstênio. Tungstênio é um metal que faz aquele filamentozinho da energia, da lâmpada. Aqui em Bodó tem o tungstênio. Então, vai ser colocado essas partículas no metal de tungstênio e o que vai ocorrer? 5. Mediante pressão de gás, essas partículas são projetadas sobre células vegetais. O gene se integra aos organismos em algumas células. Então, a gente está vendo aqui, ó, vai ser injetado um gás e esse gás vai levar essas bactérias, esses genes das bactérias que foi introduzido inicialmente com os genes da lagarta no milho, no tecido vegetal. Então, o que vai acontecer? Essas plantas vão crescer, né? E o que vai acontecer? A planta possui uma característica buscada na resistência aos herbicidas, aos insetos. Ou seja, a planta ela vai ter uma resistência, entendeu? A algum herbicida, ou seja, a algum tipo de veneno que vai ser colocado ali. Então, esse aqui é um dos modos de fazer um alimento geneticamente modificado. O que seria um alimento geneticamente modificado? É um alimento que o DNA dele foi modificado. As moléculas do DNA foram modificadas. Tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Obrigada.